todos bem-vindos ao módulo 52, então a terceira semana. Alguns recados rápidos para não atrapalhar o professor. Então, Semana do Conhecimentos Gerais já está aberto para vocês, então acessam lá, fica no banner, na página inicial do estúdio vai ter um banner lá falando sobre a Semana do Conhecimentos Gerais. Tem palestras, atividades, as atividades da Semana de Conhecimentos Gerais valem para a média da disciplina, então não perca ela, tá? Então, atividade 1 em mapa, está lá no estúdio, dá para fazer. Tem o vídeo de explicação do mapa, que também está lá no estúdio. No material da disciplina tem um modelo, no Sala do Café tem um vídeo. Então, todas as atividades você já consegue começar a realizar ela, tá? Qualquer dúvida, mande no Fale com o Mediador, que a gente está aqui para ajudar vocês. Então, vou passar ao professor. Boa aula. Pessoal, bem-vindos. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está aqui acompanhando mais uma aula da disciplina de Fundição e Soldagem comigo, o professor Felipe de Lápria. Eu vou colocar aqui minha tela, que eu acho que não está espelhando ainda. Foi. Então, com base no que a gente comentou na aula passada, caso vocês não se lembrem, voltem lá para recordar, mas ficou uma pendência. Espelhar bonito, dispensar, não mostrar essa mensagem. Tinha uma mensagem aqui na minha tela. Ficou uma pendência de um assunto que é a questão relacionada aos ferros. Então, se vocês se recordarem, eu comentei sobre o aço na maior parte da aula, a produção do ferro gusa, a produção do aço, mas não comentei tipos de aço, elementos aditivos que são adicionados, que podem ser adicionados nos aços, mas eu não comentei sobre os ferros. Tinha até lá um slide só para deixar um lembrete, mas isso não foi comentado. Então é isso que a gente vai ver na aula de hoje. Então, para começar a nossa conversa, eu queria retomar os principais tipos de ferro que existem. O ferro branco, o cinzento, o maleável e o nodular. Lembrando que existem outros tipos de ferro, eu estou trazendo aqui apenas alguns, talvez aí os que são mais populares ou mais comercializados industrialmente. Basicamente, eles são constituídos pelos mesmos elementos, ou seja, carbono, silício, manganês, enxofre e fósforo. O que vai mudar entre eles, majoritariamente, é a porcentagem de massa aplicada. Então, o ferro branco, por exemplo, vai ter uma porcentagem aí entre 1,8 a 3,6. O maleável, por sua vez, vai ter entre 2 e 2,6. O nodular, entre 3 e 4. E assim por diante, né? Então, o ferro branco para o manganês, entre 0,5 e 8. Para o nodular, entre 1 e 1. Então, são variações que acabam dando características distintas para o nosso material. E aí eu venho com uma pergunta. Deixa eu ver se é nessa aula. Sim. E aí eu venho com uma pergunta. A gente vai falar dos ferros fundidos majoritariamente na aula de hoje, mas como que a norma AISI, que é uma das normas mais populares aí para ferro, para nomenclatura, classifica os metais, aços e ferros? Bom, a designação padrão adotada pela norma normalmente vem um prefixo, e esse prefixo consta aí uma letra e um número que são atribuídos de forma sequencial. Essas letras correspondem, então, às classificações. Por exemplo, o A, material de ferro e aço.
O B, material de metal não ferroso, alumínio, por exemplo. O C, materiais cerâmicos, concretos, alvenaria. O D, materiais diversos. O E, assuntos diversos. O F, materiais para aplicações específicas. E assim por diante. O G, corrosão, deterioração e assim por diante. A nomenclatura EASY, então, contém uma série ali, 3 séries de 3 dígitos. Então, série 200, série 300 e série 400. A série 200 abraçando aí elementos de cromo, níquel e manganês, 300 cromo e níquel, 400 cromo. Tem um custo elevado se comparado a outros tipos de materiais, de aços inox, esses elementos aí discutidos. Bom, ferro fundido então. O ferro fundido é uma liga ternária. O que é uma liga ternária? É uma liga em que basicamente vai ser constituída por ferro, um elemento, carbono, 2 elementos, silício, 3 elementos. Fatores que têm uma alta influência: a quantidade de elementos e a forma de resfriamento. Quantidade, porcentagem, teor de aplicação e a forma de resfriamento. Forma de resfriamento está muito associada a tratamentos térmicos. Você vai resfriar lentamente, você vai resfriar rapidamente, você vai resfriar ao óleo, à água, à temperatura ambiente e assim por diante. Na aula passada, na aula de número 2, algum colega, não vou lembrar o nome da pessoa, algum colega mencionou o diagrama ferro-carbono. Aqui eu trago o diagrama, inclusive fez uma pergunta que a mudança de contorno de grão não necessariamente ocorre com a fusão do material, e sim, não necessariamente ocorre com a fusão do material. E aqui eu trago esse diagrama ferro-carbono só para destacar alguns pontos. Primeiro, já foi comentado que é considerado aço até 2,11% de aplicação de carbono. Então, a minha faixa de aço está aqui. 2% para mais é ferro. Na tabela, vocês conseguem enxergar as diferentes estruturas cristalinas com base em 2 pontos ou 2 características: a porcentagem de carbono, o teor de carbono no material e a temperatura. Então, a 0,77% de aplicação de carbono a 600 graus, eu vou ter aí perlita e ferrita. Se eu subo um pouco a 912 graus, eu vou ter uma estrutura austenita, sei lá, 950 graus, uma estrutura austenita. São propriedades diferentes, são estruturas diferentes, são caracterizações diferentes. Um outro ponto importante, eu comentei, né, de 2,11 para cima é ferro, 2,11 a 4,3 é ferro fundido, 4,3 a 6,7 é ferro gusa. Professor, e depois de 6,7 não existe? Existe, recebe outro nome. Seguimos. Não vou lembrar o nome, mas enfim. Seguimos. Um outro ponto importante. Lembram na aula de número 2, quando eu mencionei a produção do aço? Para eu produzir o aço, normalmente o primeiro produto que se obtém é o ferro gusa, dado a adição do carvão na forma mais pura, do carbono na forma mais pura, no coque. Você adiciona o coque no seu elemento, você vai elevar a porcentagem de carbono no seu material e depois você faz um refinamento para obter o aço que você deseja. Falando em resfriamento, o resfriamento vai definir ou vai ajudar a definir as propriedades mecânicas do meu material. Quando se trata de ferro fundido cinzento, por exemplo, o resfriamento deve ser lento.
O carbono no ferro fundido cinzento vai se apresentar na forma de grafita. Isso aqui é um ponto bastante importante, uma característica bastante importante. Essa grafita tem uma forma de floco ou de lâmina. No teor aí do ferro fundido cinzento, ou na composição do ferro fundido cinzento, a gente vai ter aí um alto teor de silício. E esse alto teor de silício causa essa coloração acinzentada. Ferro fundido cinzento. Essa coloração acinzentada é muito marcante, inclusive na fratura do material você consegue ver essa coloração acinzentada. A matriz predominante aí do ferro fundido cinzento é a matriz perlita ou ferrita. Já no ferro fundido... aqui ainda tem algumas imagens, estava pensando que era o branco já. Então aqui algumas imagens do ferro fundido cinzento e perceba, lâminas ou flocos. Lâminas, essas minhoquinhas aí, como a microestrutura se apresenta. Aqui na segunda imagem, trago uma imagem da fratura. Então, é uma fratura acinzentada, até um pouco porosa, que é bem característico, inclusive, do ferro fundido cinzento. Das características mecânicas principais aí, nós temos elevada dureza. Bom, a gente está trabalhando com ferro fundido, com ferro. Naturalmente, ferro tem maior teor de carbono, então ele já é mais duro que o aço. Aqui a gente está só reforçando que esse item, né, que esse material em específico tem elevada dureza. Outra característica, se tem uma elevada dureza, tem uma alta resistência ao desgaste, consequentemente, tem uma boa característica aí de compressão, razoável resistência à corrosão, lembrando, não é um material que tem grande teor de níquel ou de cromo, que são materiais que acabam trazendo essa resistência à corrosão. É um material de baixo custo de produção, tem uma razoável boa usinagem, daqui a pouco a gente vai entrar melhor nisso. Difícil soldagem devido à dureza e é bastante utilizado industrialmente. Aplicação aí em automóveis, máquinas agrícolas, cabeçote de motor e assim por diante. Então, esse é o ferro fundido cinzento. Falando do ferro fundido branco, só deixa eu ver aqui se está gravando certinho. Ok. Então, falando do ferro fundido branco, o ferro fundido branco ele é formado quando o metal líquido é resfriado rapidamente. É importante que, para que ele tenha essa característica esbranquiçada, contenha manganês. Então, o manganês presente na composição química desempenha um papel antigrafitizante e também gerando essa cor esbranquiçada. O carbono, na presença do manganês, acaba se solidificando de forma na estrutura cristalina de cementita. E nesse momento a gente pode ter duas condições para que resulte um ferro fundido branco, ou que nós tenhamos um ferro fundido branco. A primeira condição ocorre com duas condições. A primeira condição, não deve ocorrer a formação de grafita, porque é um item antigrafitizante. E a outra condição carbono deve estar na fase cementita, justamente a característica do ferro fundido branco.
O ferro fundido branco apresenta como propriedades mecânicas, uma elevada taxa de resfriamento, justamente para que você possa obter a formação da cementita, uma fratura esbranquiçada, uma fratura prateada, igual eu acabei de comentar, devido à presença do manganês junto com o carbono. Ele vai ter aí uma elevada dureza e, consequentemente, materiais muito duros são materiais frágeis. Ele vai ter também uma elevada resistência à compressão e à abrasão. Material muito duro não é tão usinável, então ele apresenta pouca usinabilidade. Material de baixo custo de produção. Material muito duro, difícil de soldar. Como aplicação, nós temos utilizada para a produção do ferro maleável. Como assim? A partir do ferro fundido branco, nós obtemos o ferro fundido maleável. Das características visuais do ferro fundido branco. Acabei de mencionar aqui no primeiro slide do ferro fundido branco e também no segundo, a questão do que o próprio nome sugere, que é um caráter esbranquiçado, um caráter prateado. Isso que vocês estão vendo seria a formação da cementita no meio de uma matriz esbranquiçada. Isso na indústria é um caso que aconteceu comigo, inclusive foi daí que veio a ideia do mapa de vocês. Isso na indústria a gente pode ter aí um índice de que material a gente está lidando. Então, se eu tenho lá um ferro fundido que eu não sei qual exatamente é esse material, por meio de uma lima, você consegue desbastar um pouquinho, né? Pegar esse pó, essa poeira que vai gerar, você lixar o material. Se for uma coloração acinzentada, porosa, é um ferro fundido cinzento. Se for uma coloração esbranquiçada, prateada, é um ferro fundido branco. Lembrando, essa técnica é dar um direcional. Existem outras técnicas mais precisas que você tem que mandar para o laboratório, fazer uma análise química, por exemplo, fazer um FTIR, por exemplo, fazer um DSC, por exemplo. São técnicas de caracterização química, mas que você tem que enviar uma amostra para o laboratório, normalmente não é barato, não é rápido, demora ali alguns dias. Então, a técnica da lima pode te ajudar e te dar um direcional de forma imediata. Então, aqui só para a gente ter uma noção do que seria considerado um ferro fundido branco em questão de coloração, e já um ferro fundido cinzento, numa escala aí de branco a cinzento. Temos que o ferro fundido nodular, deixa eu ver aqui, acabei de comentar que o ferro fundido branco ele pode ser utilizado para a fabricação do ferro fundido maleável. Guardem essa informação. Antes da gente falar do ferro fundido maleável, a gente vai falar do ferro fundido nodular. O ferro fundido nodular ele apresenta uma microestrutura, como o próprio nome sugere, de nódulos. Então, ele tem pequenos nódulos distribuídos ao longo de toda a sua estrutura cristalina e é obtido através da adição de uma pequena quantidade de magnésio e césio. Novamente, essa pequena quantidade de magnésio e césio faz com que tenhamos uma matriz também um pouco clara, um pouco esbranquiçada, não tanto quanto o branco. O nome já sugere que é mais branco, mais claro. Essa presença de magnésio, essa presença de ferro, faz com que durante a solidificação o carbono solidifique em grafita nodular, ao invés de veias, ao invés de lâminas, como é o ferro fundido cinzento, que a gente acabou de falar lá atrás, que tem um carbono em lâminas. Das características do ferro fundido nodular, a gente pode citar
que apresenta partículas arredondadas de grafita na forma de nódulos. Apresenta uma razoável ductilidade, uma característica que não apareceu até agora para os dois outros elementos que comentamos. Uma razoável tenacidade, discutimos bastante aí nas últimas aulas, que é aquela característica relacionada com o grau de absorção de energia, que está relacionado com a ductilidade, consequentemente. Se é um material relativamente dúctil, que absorve alguma energia, ele vai ter aí uma boa usabilidade, uma boa soldabilidade quando comparado com os outros dois anteriores. Ele vai apresentar uma certa resistência à corrosão devido à adição aí do magnésio e ou do césio, não tão boa quanto um aço inox, por exemplo, um cromo, um níquel, mas alguma resistência à corrosão. Ele tem um relativo baixo custo de produção quando comparado com os dois outros que nós comentamos. Ele apresenta uma matriz ferrítica ou perlítica, a depender do tipo de resfriamento. Dentre os tipos aí de alguns exemplos de aplicação que nós temos, podemos citar os mancais, os virabrequins, cubos de roda e também os componentes de transmissão. O ferro fundido maleável, por sua vez, e esse é o último tipo de ferro fundido que a gente vai falar aqui, o ferro fundido maleável, por sua vez, ele apresenta uma certa maleabilidade, como o próprio nome sugere, e ele é produzido, então, a partir do ferro fundido branco, como nós também acabamos de falar, ou falamos há pouco aí, na nossa aula. Deixa eu beber uma água. Ok. O ferro fundido maleável é um ferro fundido que recebe tratamento térmico de maleabilização, por isso que ele se torna maleável. Na sua estrutura cristalina teremos nódulos de carbonato de ferro, se transforma em nódulos de grafita. É um material que tem uma alta resistência mecânica e nós temos algumas variações aí do ferro fundido maleável. Nós podemos ter um ferro fundido maleável com uma estrutura cristalina ferrítica. Nesse caso, para que eu possa obter a estrutura cristalina ferrítica, como eu mencionei, é obtida pelo tratamento térmico. Nesse caso, o tratamento térmico seria um resfriamento rápido até 750 graus e resfriamento lento posterior. Posso ter também o ferro fundido maleável com uma matriz perlítica. Nesse caso, o tratamento térmico vai ser um resfriamento lento até 870 graus Celsius, seguido por um resfriamento ao ar. Temos ainda um terceiro tipo aí de tratamento térmico, em que eu vou obter uma estrutura cristalina martensítica. Nesse caso, teremos um resfriamento lento de até 850 graus Celsius e vai permanecer nessa temperatura para que você possa homogeneizar todo o material, para que toda a estrutura seja de fato uma estrutura martensítica e posteriormente é resfriado de forma rápida por meio de um resfriamento em óleo. Então, só para reforçar, o ferro fundido maleável, ele é obtido a partir do ferro fundido branco, a partir de um tratamento térmico. Esse tratamento térmico pode ocorrer dessas três formas mencionadas, e cada forma vai gerar ou vai resultar uma estrutura cristalina ferrítica, perlítica ou martensítica, a depender do tratamento. Aqui eu menciono a questão de um tratamento térmico chamado maleabilização.
Bom, a maleabilização é um princípio, é um tratamento que, em princípio, a gente submete o ferro fundido branco, que é o ferro fundido que dá origem ao ferro fundido maleável. Então, a gente submete o ferro fundido branco com definições, com composições bem definidas. A gente vai submeter esse ferro fundido com carbono na forma primária, ou seja, sementita ou perlita. E então a gente vai aquecer e depois resfriar. Basicamente, a gente vai aquecer, levar uma temperatura alta e faz um resfriamento rápido, um resfriamento lento ou um resfriamento lento. Vai depender da metodologia. Vai aquecer, depois vai resfriar, depois pode aquecer de novo, dependendo da metodologia. E a gente vai resultar aí em um ferro fundido maleável. É muito similar com o processo de tratamento térmico de recozimento. O recozimento, ele devolve, entre aspas, um caráter maleável ao material que foi endurecido por uma têmpera, por exemplo. Então aqui ele vai voltar, vai ter ali um pouco de ductilidade, um material que perdeu a ductilidade, dado aí a alto teor de carbono na sua composição. A maleabilização pode ocorrer de duas formas, por meio da descarbonização e por meio da grafitação. São duas metodologias diferentes. Uma metodologia é europeia, que no caso é a descarbonização, e a outra metodologia é americana, e é a grafitização. Na descarbonetação, pela metodologia europeia, o ferro fundido maleável, ele é maleável de núcleo branco. Nesse caso, a estrutura que vai dar esse caráter esbranquiçado é uma estrutura formada principalmente por ferrita. Já na maleabilização por grafitização, que é um tratamento americano, o meu ferro fundido maleável, ele será maleável de núcleo preto, ao contrário do anterior, que é núcleo branco. Nesse caso, nessa situação, o tratamento aplicado ocorre aí na casa dos 940 graus Celsius. Opa! Voltei sem querer. O tratamento térmico ocorre na casa aí dos 940 graus Celsius. Nesse caso, o meu carboneto de ferro, Fe3C, carboneto de ferro, se transforma em grafita, em nódulos de carbono. Aqui eu tenho uma imagem de um ferro fundido maleável, em que eu tenho aí nódulos de carbono, deixa eu ver aqui, com uma estrutura branca ou esbranquiçada devido à ferrita. Então aqui eu tenho um ferro fundido maleável, em que a matriz, essa parte esbranquiçada, é a ferrita, na presença de nódulos de carbono. Deixa eu ver. Ok. Como já mencionado anteriormente, existem aí algumas situações que vai exigir de nós um direcional para saber de qual material uma peça pode ser feita, ou qual material uma peça foi fabricada, e assim por diante. Existem algumas técnicas que a gente pode utilizar. Algumas eu já até comentei, outras eu vou comentar aqui. Isso é bastante esse tipo de necessidade de conhecer o tipo de material é bastante utilizado aí quando a gente fala de manutenção de peças, manutenção de equipamentos, principalmente quando são materiais que a gente não tem rastreabilidade, como é o caso do mapa de vocês, em que nós não temos o fornecedor porque faliu, porque fechou,
Nós não temos manual, porque é uma máquina, uma peça antiga, 10, 15 anos. Então, nós não temos mais rastreabilidade de nada. No caso do ferro fundido cinzento, como já comentado, a fratura do material vai ser uma fratura porosa, na cor cinza. O cavaco que vai gerar esse material em caso de usinagem vai ser um cavaco que se desforma, que se desfaz facilmente na mão. Já no caso do ferro fundido nodular ou do ferro fundido maleável, o cavaco vem em forma de espiral. No caso do ferro fundido branco, nós teremos um pó esbranquiçado, um pó prateado, e se utilizar uma lima, vai ser um pouco mais difícil de limar, por conta da dureza que o ferro fundido branco vai possuir e que já foi comentado. Dentre algumas técnicas que podemos utilizar para algumas técnicas de análise laboratorial que podemos utilizar para um reconhecimento mais preciso, nós temos o FTIR, que é eletroscopia no infravermelho, se não me engano, na região do infravermelho, se não me engano, EDS, DSC e inúmeras análises químicas que a gente pode fazer em laboratório para identificar o tipo de material existente, o tipo de componente, o tipo de material existente aí na sua peça. De forma geral, essas últimas possibilidades, essas últimas alternativas, são alternativas que vão exigir um pouco de investimento financeiro, porque normalmente empresas não fazem isso dentro de casa. Então, é investimento financeiro para enviar peça, para voltar, para pagar o fornecedor que vai fazer, um Senai da vida. Tem tempo, normalmente não é rápido, pedem até 30 dias. Então, vai aí uma questão de desgaste até você conseguir ter esse resultado que você poderia ter obtido, ou ao menos um direcional de outras formas. Dando sequência, aqui está uma imagem do FTIR. Então, como que o FTIR funciona? Como que essa análise funciona? Ela vai te dar bandas das presenças de ligações químicas existentes. Então, lá na banda 2854, eu vou ter uma ligação química de carbono e hidrogênio. Lá na banda de 1465, eu vou ter uma ligação química de carbono e 2 hidrogênios. Ou uma ligação dupla de carbono, ou uma ligação dupla de carbono com um hidrogênio, ou uma ligação simples entre carbono e oxigênio, ou uma ligação entre oxigênio e hidrogênio. E o que isso quer dizer para mim? Como que eu interpreto esses resultados? Como nós interpretamos esses resultados? Bom, essas bandas são características de algum elemento. Então, na literatura, em artigos, na internet, você pode pesquisar que você vai achar banda 2854, CH. O que é? Se você digitar isso no Google, você já vai encontrar alguma coisa. Essas bandas indicam qual material pode ser. Então pode ser material X. Aí ali na do C+C, esse aqui é o material Y. Por quê? Porque a banda associada à ligação é característica de um material. A banda, essa posição no gráfico associada a um tipo de ligação química, COO, CO, C+C, ele vai te indicar os materiais ou os componentes presentes aí na sua peça. Uma ideia muito similar das duas outras metodologias citadas, então EDS e DSC. Então, novamente, a gente vai ter bandas, e essas bandas serão características de alguns elementos.
entre ferro e, sei lá, potássio, manganês, enfim. E você vai caracterizando o seu elemento por meio dessas bandas, e a mesma coisa semelhante para EDXRF, que é uma variação aí das técnicas que eu comentei, mas que a leitura é da mesma forma por meio de bandas. Aqui eu trago um DSC, e aí novamente teremos um gráfico para ser interpretado, só que esse gráfico agora não vai ser uma interpretação a partir de bandas, mas assim a partir de pontos de fusão, de cristalização, de solidificação, enfim, pontos relacionados à altura, à temperatura de mudança de fase do meu material. Então, dentro de um material X, eu tenho ali vários picos de evaporação. Então, que material que evapora a 10 graus, que material que evapora a 20, que material que evapora a 159, que material que evapora a 212, que material que se solidifica ou que se decompõe a 430 graus, material que derrete a 250 graus. Então, por meio de análises térmicas em temperaturas elevadas, a gente acaba obtendo aí esse resultado no DSC. E aqui eu deixo entre aspas, um desafio, solicito aí, tirem print da tela, parem um vídeo, pausem, deem uma discutida, para vocês relembrarem os tipos de, até nomeei ali teste rápido, para vocês relembrarem os tipos de ferros fundidos que foram comentados. Então, o ferro fundido nodular, o ferro fundido cinzento, que tem ali, esqueci o nome, lâminas, que tem ali lâminas de carbono, ferro fundido branco, cinzento, ferro fundido maleável, enfim, tirem print, discutam, voltam, para vocês treinarem aí esse tipo de reconhecimento. Aqui eu trago a resposta. Então, primeiro é um cinzento, segundo um nodular, terceiro um branco, quarto um maleável. Bom, finalizamos o assunto dos tipos de ferro. Deixa eu ver qual são. Ok, finalizamos os assuntos relacionados a tipos de ferro, mas não finalizamos o assunto ferro ainda. Eu quero comentar com vocês rapidamente um pouco sobre a solidificação dos materiais, em particular dos materiais ferrosos. Bom, a solidificação é um fenômeno que o material se solidifica. Existem diversos fenômenos de mudança de fase. Eu tenho, por exemplo, o fenômeno que meu material passa do estado líquido para o gasoso. Esse fenômeno se chama de vaporização. Se ele passa do gasoso para o líquido, liquefação. Se o material passa do líquido para o sólido, eu vou ter uma solidificação. Se ele passa do sólido para o líquido, eu vou ter uma fusão. Estou derretendo, estou fundindo o material. Agora, se meu material passa de sólido para gasoso ou vice-versa, de gasoso para sólido, eu tenho uma sublimação. Bom, dito isso, o fenômeno que nos interessa aqui é a solidificação. A solidificação é o ato de um material se solidificar. O início da solidificação se dá pela formação do primeiro núcleo sólido no interior do meu líquido. Esse primeiro pontinho que virou sólido no interior do meu líquido recebe o nome de embrião ou cluster. Esse pontinho sólido no interior do meu líquido, deixa eu só passar esse slide, depois eu volto, ele pode ser
ele pode surgir em diferentes partes do meu material. No meio, na beirada, na borda, na parte superior, na parte inferior. Vai depender do processo de resfriamento. Como assim vai depender do processo de resfriamento? Bom, imagine que eu tenho aqui um molde. Então, eu tenho aqui um molde e deixa eu só pintar aqui, trocar de cor. E esse molde, ele está sendo protegido aí por uma camada de material cerâmico, por exemplo. Então deixa eu ver se essa imagem... molde sólido... Tá certo. Só para ver se a imagem faria sentido em cima do desenho que eu estou fazendo. Então, ok. Eu tenho aqui um molde. Esse molde pode ser um material cerâmico, uma areia verde, por exemplo. Um barro, argila. E eu tenho meu líquido fundido aqui. Meu líquido fundido é redundância, né? Se ele é líquido, ele está fundido. Eu tenho aqui meu líquido, meu material líquido, um ferro fundido dentro aí do meu molde. Naturalmente, vamos lá. Naturalmente, a parte de dentro do meu molde está com uma temperatura absurdamente elevada. Está muito quente, porque é onde o calor está todo concentrado. Essa porção de líquido quente está concentrada. O molde, por sua vez, tem uma parte que está em contato com o líquido quente, que é a parede do molde, mas tem uma parte que está em contato com a atmosfera, está aberto no ar. Essa parte que está em contato com a atmosfera, que está aberta ao ar, é uma parte que tem uma temperatura menor, porque está aberto. Se o calor chega, ele se dissipa, ele vai para o meio ambiente, ele resfria. Então, essa borda, e vamos lá, aqui é essencial que a gente lembre essa lei da termodinâmica. Então, o calor, a energia térmica, o calor, calor e energia em trânsito, o calor, ele flui, essa energia, ele flui do lado de maior temperatura para o lado de menor temperatura. Então, esse calor que está na borda, ele vai fluir para cá, do lado de menor temperatura, com o intuito de equalizar a temperatura, de ficar igual. Uma vez que a minha borda está perdendo temperatura, a minha borda começa a se solidificar. Porque estou perdendo temperatura pelas bordas, mas o meu centro ainda está muito quente. Meu centro ainda está líquido. Nesse caso, pensando aí no estado de um molde, a solidificação ocorre pelas bordas, uma vez que é a borda que está perdendo calor de forma mais rápida. Fiz uma bagunça, deixa eu apagar isso aqui, que eu ainda quero utilizar esse desenho. Essa imagem. Bom, a solidificação inicia pelas bordas. Vai iniciando pelas bordas, o calor vai sendo emitido aí para o ambiente, consequentemente a parte interna vai se resfriando e vai se solidificando. Conforme o calor vai saindo das bordas, eu vou ter um resfriamento, nesse caso aqui, da esquerda para a direita, pensando nessa borda. Se fosse na borda oposta, seria um resfriamento da direita para a esquerda. Mas, enfim, vamos pensar aqui na borda número 1. Eu vou ter um resfriamento da esquerda para a direita. Esse resfriamento da esquerda para a direita vai ocasionar ou vai resultar no crescimento de uma fase sólida da esquerda para a direita. Aqui está só o fluxo de calor que ele foi mencionado. Isso é muito importante para nós como futuros engenheiros. Por quê? Porque essa borda que está perdendo calor mais rápido, que está se resfriando mais rápido, vai ter uma propriedade mecânica diferente do centro. Porque é como se eu estou resfriando rapidamente.
entre aspas, um tratamento térmico. Eu estou resfriando rapidamente. O meu centro eu estou resfriando mais lentamente. A propriedade, a estrutura cristalina que o meu núcleo vai possuir vai ser diferente da estrutura cristalina que a minha superfície ou que a minha borda vai possuir nesse caso. Deixa eu voltar. Então, a questão da nucleação. A nucleação, a solidificação, ela pode ser homogênea. Então, é algum tipo de material que toda a solidificação começa meio que instantaneamente, meio que igual, junto, ao mesmo tempo. E aí eu tenho uma uniformidade das propriedades mecânicas. Ou eu posso ter uma nucleação heterogênica, em que a minha borda começa a se solidificar e depois o meu centro se solidifica. Nesse caso, eu tenho propriedades mecânicas diferentes. Aqui na homogênea, homo, igual, eu tenho propriedades mecânicas mais iguais, mais similares ao longo aí de toda a minha peça. Bom, falamos da solidificação, entendemos a importância da solidificação, que funciona ou pode funcionar como uma espécie de tratamento térmico. Por isso é importante tentar homogeneizar para que toda a peça tenha um resfriamento de forma igual, de forma homogênea, e não tenha essa discrepância nas propriedades mecânicas. Quero falar agora de um defeito com vocês, de um defeito que pode surgir no momento da solidificação. Esse defeito é o defeito de Rechup. Já comentei muito rapidamente, muito brevemente sobre esse defeito lá na aula de número 1. E agora a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nele. Uma vez que a gente está falando de solidificação, o Rechup é um defeito que aparece nesse momento, no momento da solidificação. O Rechup está associado com a contração do material no momento da solidificação. Se eu não tenho material suficiente, meu material ele vai contrair e vai formar um vazio. Vai formar um Rechup. Esse vazio é o que nós chamamos de Rechup. Para que nós possamos resolver esse problema, utiliza-se o massalote. Então aqui eu tenho um bocal de vazamento onde eu insiro o meu metal líquido, o meu metal fundido. Ele vai alimentar todo o meu molde. Ele vai vazar, ele vai sobrepor o meu massalote. No momento que o meu material for se contraindo, esse material ele vai descendo e vai ocupando aquele vazio que fica. Ao final, eu tenho uma peça fundida, uma peça produzida por meio dessa técnica e com um massalote solidificado aqui na lateral. Nesse caso, eu preciso fazer ou realizar um processo de usinagem para que eu possa remover esse massalote. Um outro defeito importante, aí, legal de ser comentado, está no defeito de rebarbas. A rebarba, pessoal, é um defeito que pode ser causado pela folga entre os dois lados do molde, que acaba gerando esse vazio é preenchido por metal líquido, esse metal líquido forma a rebarba. A rebarba pode ser formada também por rachaduras, que às vezes a gente nem sabe que existe dentro do molde, por uma grande quantidade, uma quantidade exagerada de aglomerantes, pensando no processo em areia verde. Professor, qual que é o processo em areia verde? Vamos ver na aula que vem, daqui 2 aulas, perdão. Por conta de alguma umidade ou por conta de algum excesso de pressão. Então, você apertou tanto que aquele metal líquido precisou vazar para algum lugar e acabou vazando e gerando a rebarba. Temos o defeito da peça incompleta também, que também se associa com a solidificação.
A peça incompleta, ela é incompleta por alguns motivos. Ela pode ser incompleta por uma falta de fluidez do meu metal. Então, é um material muito viscoso, ele não escorre legal. O material não escorre legal, ou não escorre muito rápido, ele é lento. Ele é lento, então ele vai se solidificando ao longo do caminho, ele não chega até o final. Ele acaba ficando aí uma peça incompleta, com algum tipo de defeito. Então, uma falta de fluidez, um enchimento muito lento, um canal muito fino, um canal mal dimensionado, que não vai suprir a sua necessidade. Eu posso ter ainda uma peça incompleta, porque eu não tive metal suficiente para completar aquele molde. Eu posso ter uma peça incompleta porque eu interrompi o vazamento daquele molde. Enfim, N motivos. Mas que acabam gerando essa peça incompleta. Temos ainda, para finalizar aqui os defeitos, porosidade ou gases. A porosidade e os gases podem ser provenientes de diversas fontes no meu processo de solidificação. Às vezes, o meu próprio líquido fundido está liberando gases, sei lá, hidrogênio, nitrogênio, e esses gases acabam ficando presos na minha fundição. Então, os gases do próprio metal podem gerar esse tipo de falha. Ou gases do molde. Então, eu estou utilizando um molde em areia verde, vai aglomerante. Esse aglomerante, ele evapora, vaporiza, enfim, e acaba gerando gases. Umidade, pode ser da peça, pode ser do molde, pode ser umidade do ambiente, vai gerar esses H2, né, esses hidrogênios livres, formam bolhas. Aglomerantes, já comentamos. Aditivos, é a mesma ideia do aglomerante. Pintura do molde também. Pintura do molde, passei uma tinta lá e vou lá e coloco um líquido quente. Pode soltar essa tinta, pode corroer, pode liberar algum componente da tinta e acabar provocando esse tipo de defeito também. De forma geral, então, os defeitos normalmente serão causados por baixa temperatura de vazamento, canais de vazamento muito pequeno ou mal dimensionado, e pela formação de bolhas de ar devido aí a gases presentes no interior do molde. Então, esses três fenômenos podem causar aí essas falhas que foram mencionadas. Finalizo minha aula por aqui. Agradeço a todos que participaram, que assistiram aí mais uma aula, nossa terceira aula de disciplina. E na próxima aula a gente vai a gente vai compreender e discutir, então, equipamentos utilizados no processo de fundição, então entrando mais a fundo na fundição. Dentro desses equipamentos, a gente vai estudar os fornos combustíveis e os fornos elétricos. Muitíssimo obrigado e até a próxima.